aos estudos da CNT para a sequência do bate-papo com o senador Requião. No final do programa, na sua intervenção, entrou um pouquinho no governo Pessutti. Duas questões. Primeiro, Pessutti até agora não tem cargo no governo federal. O que você tem a ver com isso? Segundo, por que aconteceu aquela confusão toda no último ano de governo? Pessutti que vinha há 8 anos, completando 8 anos como seu vice. 8 anos como meu vice, um avião viajando pelo interior, assumiu o governo, mudou completamente, inverteu todas as prioridades, restabeleceu a fisiologia e foi, desculpa a franqueza, um péssimo governador. Aprontou para o futuro governador, para o Beto Richa, barbaridades, com precatórios, com aumentos impossíveis de ser dados. Ele deu licença-prêmio, de repente, para 7 mil professores, 7.500 professores da noite para o dia, e o Estado ficou sem professor em sala de aula. Uma irresponsabilidade, uma ligeireza na administração do Estado tremenda, a fisiologia, tudo aquilo que eu evitei. Nunca deixei um deputado nomear um funcionário técnico, porque a política não pode se submeter a conveniências eleitorais de ninguém. Toda a firmeza e a dureza foi desabada da noite para o dia. Péssimo. Agora, se ele vai ser ou não funcionário da Dilma, é um problema da Dilma, não é meu. Agora, eu, pela experiência que tive depois que ele assumiu, não recomendaria. Como é que é essa história da aposentadoria? Eu me lembro da eleição de 90, porque eu fui candidato naquela eleição, apoiando o velho Richa, né? O velho José Richa. E ele apanhou para burro no primeiro turno com essa história de aposentadoria. Passado o tempo, você que recusou a ideia de requerer isso, agora requereu, né? Qual a explicação? Você já fez o balanço da minha carreira política, 25 anos. Eu saio do governo sem nenhuma receita, porque quem faz política honestamente não ganha dinheiro com política, com dificuldade para pagar os meus compromissos familiares. Então, o que eu imaginei? Requeiro essa aposentadoria até o dia que eu assumi o Senado. Daí recebo o salário de senador e elimino isso. Mas eu quero dizer para você que a aposentadoria é um fator moralizante da política brasileira. E não é aposentadoria, é pensão, porque a aposentadoria pressupõe uma contribuição. Sim. Um governador de estado lida com bilhões de reais. O orçamento do estado do Paraná é 30 bilhões de reais, com as indiretas 35 bilhões de reais. Mesma coisa um presidente da República. Então tem que haver uma perspectiva de estabilidade para o governador não ficar se preocupando como é que ele vai sobreviver no dia seguinte do fim do seu mandato. Se for sério, se for pilantra, não quer nem ouvir falar em aposentadoria, porque as possibilidades nesse regime imperial que nós vivemos nos estados e na República, de desvios e de má conduta, é muito grande. Então, a pensão do ex-governador é uma cláusula moralizante. E eu vejo essa história de não pode haver a pensão, mas o ministro de um tribunal ganha a mesma pensão sem contribuição, porque tem que se aposentar compulsoriamente com 70 anos, entra com 65, com 70 está saindo. Eu acho que não é bem por aí. Isso é um desvio, é um divertimento. E a OAB entrou nessa brincadeira como se ela tivesse coisa menos importante para tratar, como, por exemplo, a venda da Vale do Rio Doce, a depreciação do dólar, a desindustrialização do país, a privatização das estradas, o preço fantástico das tarifas telefônicas. Mas não, vamos mexer com a pensão de ex-governadores. Tem distorções? Tem. Tem gente que requer aposentadoria, a pensão, depois de ter ficado uma semana no governo, 6 meses, 9 meses, 3 meses. Eu passei 25 anos na política. Eu recusei a pensão de prefeito, eu acabei com a pensão de deputado, eu ajudei a acabar com a pensão de senador e, de repente, eu achei que eu não tinha saída. Eu não sobreviveria se não tivesse um apoio, um recurso. E eu acho que isto é um fator moralizador, não é desmoralizante. Assim, também a questão
do tal nepotismo. Parentesco, minha gente, não é título, não é recomendação, mas não é cláusula infamante também. São desvios das pessoas que querem distrair a opinião pública dos grandes assuntos nacionais, que dizem respeito ao Brasil-nação, ao emprego, ao trabalho, aos impostos brutais sobre folha de pagamento e à valorização absurda do capital vadio. Temos coisas mais sérias para tratar, sem a menor sombra de dúvida. Qual a sua avaliação a respeito desse começo do governo Dilma no que diz respeito à base dela no Congresso? Foi muito melhor do que o Fernando Henrique, quando começou, e Mesma aparentemente coisa. melhor Não. do que o Lula. Não, me perdoa, tem mais coesão. foi a mesma coisa, exatamente. Essa coesão é que é uma coisa irracional. O Congresso não raciocina, não critica, não pensa, não formula e não propõe. Todo mundo votando com o governo à espera de uma nomeação ou da liberação de uma emenda. Isso é ruim, isso não é bom. A Dilma deveria contar com um Congresso crítico, e crítico não quer dizer destruidor, formulador. É o que eu tento fazer no Congresso Nacional. Por exemplo, esse raio dessa política econômica do Meirelles, do Banco Central e dos grandes banqueiros, dos rentistas no Brasil, é apoiado pela totalidade dos deputados. Ninguém raciocina. Nós tivemos uma sabatina com 2 diretores do Banco Central. A sabatina não houve. Abriram a votação antes que eles fossem sabatinados. Depois vai para o plenário. Até o raio do PSOL vota na aprovação de 2 técnicos que pareciam ter saído de um cursinho do Federal Reserve norte-americano feito antes da crise. Todo mundo votou. Então, o que você vê é que esta visão do capitalismo rentista, o capitalismo financeiro e especulador, domina o Congresso Nacional. É ruim isso, é muito ruim. A Dilma devia abrir essa discussão para poder se situar melhor e fazer o nosso país avançar. E eu quero acreditar que ela vai fazer isso. Em relação a essa questão do salário mínimo, né, a sua posição foi de votar pelo salário dos 545 60. E depois voltou. Não, eu votei pelos pelo 560. Né? Por quê? Pois é, essa discussão todo ano tem essa discussão no Congresso Nacional, essa coisa de fixar o salário em lei. Qual é a sua opinião a respeito Tem disso? que ser fixado em lei, a Constituição determina que seja assim. Sim, mas eu sei, mas é assim que tem que ser feito. Cada ano se discute, se chega a uma conclusão, o Congresso vota, o presidente sanciona. O problema é que a sinalização do aumento do juro da taxa Selic e da redução do salário mínimo foi feita para o mercado financeiro. Eu esperava que a nossa presidenta Dilma, sinalizasse para os trabalhadores,